Bem, eu vou finalizar o seminário tratando sobre um tema muito importante no conto Grosso Mapelo, que é a questão da violência. Nesse momento, como a Fernanda disse anteriormente, podemos verificar a versão materialista do Verga, porque os sentimentos que seriam naturais a todo ser humano não são considerados algo primário, mas sim o fato de um estar no poder e o outro estar subordinado. E é nisso que se baseia a lei da violência no conto Grosso Mapelo. Por que esse termo, essa parte do conto, esse tema é tão importante? Porque o Mapelo, ele consegue filosofar, ou seja, refletir sobre esse tema. Ele não é apenas uma pessoa que é oprimida e que oprime um outro. É uma pessoa que consegue analisar essa situação e por isso consegue conviver com essa questão da opressão na sociedade. Tem um trecho em que ele vai falar com o Ranocchio sobre o porquê o Asino sofre com a violência dos outros. E ele é bem sucinto sobre essa questão, ou seja, ele explica o porquê da violência do ser humano, ou seja, do patrão dele, do chefe das minas, sobre todos os operários. L'asino va picchiato perché non può picchiar lui. E se potesse picchiare, ti pesterebbe sotto i piedi, ti strapperebbe la carne a morse. Ou seja, o asino sofre, o asno, ou seja, sofre, porque ele não tem condição de fazer o outro sofrer. Se um ser humano tiver condição de fazer o outro sofrer, ele com certeza vai preferir oprimido que ser oprimido. Essa questão de ser de opressor ou oprimido, de ser amado ou temido, não é uma questão nova nem na literatura universal e principalmente na literatura italiana. No período do Renascimento, temos um crítico, ou seja, um filósofo e literato italiano, Niccolò Machiavelli, que aborda bem essa questão, uma questão de forma materialista e científica, sem se deixar levar pelas paixões. E no livro O Príncipe, ele tem um trecho em que ele trata sobre se o príncipe de Firenze deveria preferir ser amado ou ser temido. E ele explica bem sucintamente com dois trechos que eu lerei para vocês que estão presentes no slide. Deve, contudo, o príncipe fazer-se temer, de modo que, se não conquistar o amor, pelo menos evitará o ódio. Pois é perfeitamente possível ser temido e não ser odiado ao mesmo tempo, o que conseguirá sempre que se abstenha de se apoderar do patrimônio e das mulheres de seus cidadãos e súditos. Se precisar derramar o sangue de alguém, deverá fazê-lo quando houver justificativa conveniente e causa manifesta. Ou seja, ele explica que, em vez de ser amado, o príncipe deve ser temido, porque aquilo poderá prover para ele melhores condições de governo, melhores condições de manter o seu reinado. E ele conclui esse capítulo com a síntese do que ele considera, e podemos verificar, de certa forma, a síntese do que é exposto no conto Grosso Mapelo. Assim, voltando-se à questão sobre ser temido e amado, concluo que, como os homens amam segundo sua vontade e temem segundo a vontade do príncipe, deve este contar com o que é seu e não com o que é dos outros, empenhando-se apenas em evitar o ódio, como dissemos. Maquiavel, sem se deixar levar pelo lado emocional, pelo lado, como dizem atualmente, humano da questão, ele verifica cientificamente que o príncipe deve ser temido, porque é a única coisa que cabe apenas a ele conseguir. O temor cabe à pessoa que oprime conseguir esse temor do oprimido. Agora, já ser amado, você depende da boa vontade dos outros seres humanos, dos seus súditos, ou das pessoas que mantêm uma relação normalmente com você. E no ponto do Grosso Mapelo, vemos novamente essa questão sobre ser amado ou oprimido, quando o Mapelo começa a bater no Ranocchio, e ele explica, por que eu estou batendo em você? Não é uma coisa sem causa. É para você conseguir aprender com essa dor a conseguir sobreviver e, de certa forma, não ter problemas futuramente com seus opressores. Então vemos, infatti, ele lo tormentava in 100 modi. Ora lo batteva senza un motivo, senza misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: "To bestia, bestia sei, se non ti senti l'animo di difenderti da me, che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai prestare il viso da questo e da quello.
Então, para poder sobreviver dentro daquele mundo rústico, daquele mundo em que os sentimentos estão excluídos, então a pessoa tem que saber, de certa forma, viver, ou seja, como se diz atualmente, dançar conforme a música. Nesse modo, nós concluímos a análise do conto grosso Marpelo e a apresentação do seminário Le Novelle de Verga. Procuramos, durante todo esse percurso que foi apresentado, mostrar a evolução de sua obra, a importância do contexto histórico-social e da sua biografia para a gênese do que seria o livro considerado mais importante de contos deles, o Vita dei Campi. Futuramente mandaremos para vocês esses slides que foram apresentados aqui em anexo, por e-mail, e uma folha com, de certa forma, o roteiro do que foi a apresentação de hoje à noite. Essa seria uma bibliografia base que nós utilizamos, com escritores de crítica literária como Armelini Colombo, Ferroni Imperini, um escritor que foi utilizado para dar um suporte à Verga, que foi Maquiavel, e duas versões. Uma versão em italiano, que foi muito utilizada e que deu a base para a gente construir o seminário, que foram tutte le novelle, e a versão dos contos sicilianos, na qual nós nos inspiramos em relação ao prefácio, feito pelo professor Carmelo, que foi citado por mim, e pela tradução, de certa forma, pelo professor Pedro e outros alunos aqui do curso de italiano, que auxiliaram na compreensão de alguns pontos que primeiramente ficaram escuros. Muito obrigado a todos.